Você já imaginou correr para socorrer alguém em um acidente, e ao olhar dentro do carro, descobrir que a pessoa ferida é justamente quem você mais ama? Eu vivi esse pesadelo. Naquele dia, tudo mudou para sempre na minha família. O que era para ser apenas mais uma manhã tranquila virou o momento mais assustador e transformador da minha vida. Se você quer saber como essa história de dor, superação e recomeço me ensinou o verdadeiro valor da família, fica comigo até o final. E já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like, porque histórias como essa podem tocar o coração de muita gente. Vamos juntos nessa jornada emocionante? O cheiro de gasolina misturado ao ar salgado da manhã ainda me persegue, mesmo agora, meses depois daquele dia. Eu nunca vou esquecer o som do metal retorcido, o vidro estilhaçado espalhado pelo asfalto quente, e o grito abafado que escapou da minha garganta quando vi quem estava dentro daquele carro. Mas, antes de tudo, preciso voltar um pouco, porque nada do que aconteceu naquela manhã foi por acaso. Tudo começou com uma viagem de férias que, para mim, era promessa de um recomeço, mas acabou se tornando o maior pesadelo da minha vida. Acordei cedo naquele sábado, o sol ainda tímido, filtrando-se pelas cortinas finas do chalé alugado. O cheiro de café fresco já se espalhava pela casa, misturado ao som abafado das vozes da minha família. Era nossa primeira viagem juntos em anos, desde que papai foi embora e mamãe se perdeu em si mesma. Eu, Mariana, a filha do meio, sempre fui a que tentava manter todos unidos, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Naquele verão, minha mãe finalmente aceitou o convite da minha tia Lúcia para passarmos uma semana na casa de praia dela, em Ubatuba. Eu estava animada, mas também ansiosa. Sabia que, por trás dos sorrisos forçados, havia mágoas antigas e palavras não ditas. Naquela manhã, vesti meu short jeans favorito e uma camiseta branca, prendi o cabelo em um rabo de cavalo e desci para a cozinha. Minha mãe estava sentada à mesa, mexendo distraidamente o café, os olhos perdidos em algum lugar além da janela. Minha irmã mais nova, Sofia, de apenas 10 anos, desenhava distraída em um caderno, enquanto meu irmão mais velho, Lucas, discutia com a tia Lúcia sobre o roteiro do dia. Mariana, você pode ir à padaria comprar pão? Esqueci de pedir ontem à noite, pediu minha mãe, sem me olhar nos olhos. Claro, mãe, respondi, tentando soar animada. Peguei a bolsa e saí, sentindo o ar fresco da manhã bater no rosto. Caminhei pela rua de paralelepípedos, ouvindo o som das ondas ao longe e o canto dos pássaros. Eram daqueles momentos em que tudo parecia em suspenso, como se o mundo estivesse esperando para acontecer. A padaria ficava a 2 quadras dali. Comprei o pão, troquei algumas palavras com a senhora do caixa e comecei a voltar, distraída, pensando em como seria o dia. Foi então que ouvi o estrondo. Um barulho seco, metálico, seguido de gritos. Meu coração disparou. Olhei para a esquina e vi uma multidão se formando. Sem pensar, corri na direção do acidente. O cenário era caótico. Um carro prata havia batido de frente com um poste, o capô amassado, fumaça saindo do motor. Pessoas gritavam, algumas tentavam ligar para emergência, outras apenas olhavam, paralisadas. Meu instinto foi correr até lá, atravessando a rua sem olhar para os lados. Senti o coração martelar no peito, as mãos suando frio. Alguém já chamou o resgate? Perguntei, ofegante, para um homem que estava parado ao lado do carro. Já, mas ainda não chegaram. Ele respondeu, a voz trêmula. Aproximei-me da porta do motorista, tentando enxergar quem estava ali dentro. O vidro estava estilhaçado, mas consegui ver uma silhueta caída sobre o volante. Meu estômago revirou. Aproximei o rosto, tentando ver melhor. O cabelo castanho, o brinco dourado, a pulseira de contas coloridas. Por um segundo, o mundo parou. Era impossível. Não podia ser. Não, não pode ser, murmurei, sentindo as pernas fraquejarem. A mulher dentro do carro era minha mãe. O choque foi tão grande que tudo ao meu redor ficou embaçado. Senti o sangue sumir do rosto, o corpo ficando leve, como se eu estivesse flutuando. Antes que pudesse gritar, tudo escureceu. Desmaiei ali mesmo, caindo de joelhos no asfalto quente, o pão ainda apertado nas mãos.
Quando acordei, estava deitada na calçada, alguém abanando meu rosto com um pedaço de papelão. O som da sirene se aproximava, misturado ao burburinho das pessoas. Tentei me levantar, mas uma mulher me segurou pelos ombros. Calma, querida, você desmaiou. Fica deitada, o resgate já está chegando, disse ela, a voz suave, mas preocupada. Minha mãe está ali dentro. Consegui balbuciar, apontando para o carro. Ela me olhou com pena, apertando minha mão. Eles vão tirá-la de lá, fique calma. O tempo pareceu se arrastar. Vi os bombeiros chegarem, abrirem a porta do carro com ferramentas, retirarem minha mãe cuidadosamente. Ela estava desacordada, o rosto machucado, sangue escorrendo da testa. Meu coração parecia que ia explodir. Queria correr até ela, abraçá-la, mas minhas pernas não obedeciam. Mariana! Mariana! Ouvi a voz do meu irmão, Lucas, vindo de longe. Ele correu até mim, o rosto pálido de susto. O que aconteceu? O que aconteceu com a mãe? Ela estava no carro. Eu não sei, Lucas, eu não sei. Respondi, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sofia apareceu logo depois, puxada pela tia Lúcia, que tentava manter a calma, mas seus olhos denunciavam o desespero. Fiquem juntos, crianças. Vai ficar tudo bem, ela repetia, como se quisesse convencer a si mesma. Os paramédicos colocaram minha mãe na maca, conectaram aparelhos, falaram palavras que eu não entendia. Tudo parecia um pesadelo. Fomos todos para o hospital, o caminho parecendo interminável. No carro, o silêncio era cortante. Sofia chorava baixinho, Lucas olhava fixamente pela janela, e eu só conseguia pensar em como tudo tinha mudado em questão de minutos. No hospital, as horas se arrastaram. Sentados em cadeiras desconfortáveis, esperávamos por notícias. Tia Lúcia tentava nos distrair, contando histórias da infância, mas ninguém conseguia prestar atenção. Eu só conseguia reviver aquele momento, o rosto da minha mãe, o sangue, o cheiro de gasolina. Finalmente, um médico apareceu. Ela está estável, mas precisa de observação. Teve uma concussão e alguns cortes, mas vai ficar bem, disse ele, e eu senti um alívio tão grande que quase desmaiei de novo. Pude vê-la por alguns minutos, ainda desacordada, mas respirando. Segurei sua mão, sentindo o calor da pele, e prometi a mim mesma que nunca mais deixaria de dizer o quanto a amava. Mas aquela manhã foi só o começo. O acidente trouxe à tona feridas antigas, segredos guardados, ressentimentos que todos fingíamos não existir. Nos dias seguintes, enquanto minha mãe se recuperava, a casa de praia se transformou em um campo minado de emoções. Lucas, sempre o mais distante, começou a culpar a todos pelo que aconteceu. Se a gente não tivesse vindo pra cá, nada disso teria acontecido. Ele gritava, batendo portas, evitando olhar nos olhos de qualquer um. Sofia, pequena e sensível, se fechou em silêncio, desenhando compulsivamente, enchendo páginas e mais páginas com imagens de carros, ambulâncias, rostos tristes. Tia Lúcia tentava manter a ordem, mas eu via o cansaço em seu rosto, as olheiras profundas, a voz cada vez mais trêmula. E eu me sentia perdida. Culpada por não ter feito mais, por não ter impedido o acidente, por ter desmaiado quando minha mãe mais precisava de mim. Passava as noites em claro, ouvindo o som das ondas, tentando entender o que tudo aquilo significava. Uma noite, não consegui mais segurar. Fui até o quarto da minha mãe, sentei ao lado da cama e comecei a falar, mesmo sabendo que ela ainda dormia. Mãe, me desculpa. Eu devia ter feito mais. Devia ter te protegido. Eu te amo, mãe. Por favor, volta pra gente. As lágrimas escorriam silenciosas, molhando o lençol. Senti uma mão tocar a minha. Era Sofia, que havia entrado sem fazer barulho. Vai ficar tudo bem, Mari. A mamãe é forte, ela sussurrou, deitando a cabeça no meu ombro. Na manhã seguinte, minha mãe acordou. Fraca, mas consciente. O alívio foi tão grande que todos choramos juntos, abraçados ao redor da cama. Mas a recuperação foi lenta, cheia de altos e baixos. E, aos poucos,
Os segredos começaram a aparecer. Os dias seguintes ao acidente foram como um nevoeiro denso, daqueles que cobrem a praia de manhã cedo e fazem tudo parecer distante, quase irreal. A rotina da casa de praia mudou completamente. O cheiro de café fresco foi substituído pelo aroma forte de remédios e antissépticos, e o som das risadas das crianças deu lugar ao silêncio tenso, interrompido apenas pelo barulho do mar ao longe e pelo choro contido de Sofia durante a noite. Minha mãe, mesmo ainda fraca, tentava manter a dignidade. Ela nunca gostou de demonstrar fraqueza, sempre foi aquela mulher que segurava o mundo nas costas, mesmo quando tudo desabava ao redor. Agora, deitada na cama do quarto de hóspedes, com o rosto marcado pelos hematomas e o olhar perdido, ela parecia menor, mais frágil do que eu jamais tinha visto. Eu passava horas sentada ao lado dela, segurando sua mão, observando a respiração lenta, o peito subindo e descendo com dificuldade. Às vezes, ela acordava assustada, como se estivesse revivendo o momento do acidente. Nessas horas, eu tentava acalmá-la, sussurrando palavras de conforto, mesmo sem saber se ela realmente me ouvia. Vai passar, mãe. Eu prometo. A gente vai ficar bem, eu dizia, mesmo sem acreditar totalmente nisso. Lucas, por outro lado, se tornou uma sombra dentro de casa. Ele evitava todos, passava o dia inteiro trancado no quarto, ouvindo música alta ou saía para caminhar pela praia, voltando só à noite, com os olhos vermelhos e o rosto fechado. Eu sabia que ele estava sofrendo, mas não sabia como alcançá-lo. Sempre fomos próximos, mas depois que papai foi embora, ele se fechou em um mundo só dele, onde ninguém mais conseguia entrar. Uma noite, criei coragem e bati na porta do quarto dele. Esperei alguns segundos, ouvindo o som abafado da guitarra, até que ele finalmente abriu a porta, o olhar desconfiado. O que foi, Mari? Ele perguntou, a voz rouca. Eu só queria saber se você está bem. Você sumiu o dia inteiro, respondi, tentando soar casual. Ele deu de ombros, desviando o olhar. Tô bem. Só preciso de um tempo. Eu também tô sofrendo, Lucas. Não precisa passar por isso sozinho, insisti, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o chão. Finalmente, suspirou e me puxou para um abraço apertado. Ficamos ali, em silêncio, sentindo o peso de tudo o que estava acontecendo. Eu tenho medo, Mari. Medo de perder a mãe, medo de perder você e a Sofia. Eu não sei o que fazer, ele confessou, a voz embargada. Eu também tenho medo. Mas a gente tem um ao outro. E a mamãe vai ficar bem, eu sei que vai, respondi, tentando transmitir uma confiança que eu não sentia. Aos poucos, Lucas começou a se abrir mais. Passou a ajudar nos cuidados com a mãe, a conversar com Sofia, a participar das refeições, mesmo que em silêncio. Era um progresso lento, mas eu sabia que era um sinal de que estávamos, de alguma forma, nos curando. Sofia, minha irmãzinha, era quem mais me preocupava. Ela sempre foi sensível, uma criança doce, cheia de imaginação. Mas depois do acidente, ela se tornou ainda mais introspectiva. Passava horas desenhando, criando mundos onde tudo era mais simples, mais seguro. Um dia, encontrei um dos desenhos dela. Era nossa família, de mãos dadas, sorrindo, com um sol enorme brilhando no céu. Mas, ao lado, havia um carro amassado, com lágrimas desenhadas saindo dos faróis. Sentei ao lado dela, pegando o desenho com cuidado. É bonito, Sofia. Mas por que o carro está chorando? Perguntei, tentando entender o que se passava na cabecinha dela. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e tristes. Porque ele machucou a mamãe. E agora ele tá triste também. Meu coração se partiu naquele momento. Abracei minha irmã com força, prometendo a mim mesma que faria de tudo para protegê-la daquele sofrimento. Tia Lúcia, sempre tão forte e prática, também começou a mostrar sinais de cansaço. Ela era o pilar da família, a que resolvia tudo, organizava as refeições, cuidava da casa, levava a gente ao hospital. Mas, à noite, eu a ouvia chorando baixinho no quarto, pensando que ninguém percebia. Um dia, entrei na cozinha e a encontrei sentada à mesa, com a cabeça entre as mãos. Tia, você está bem? Perguntei, sentando ao lado dela.
Ela enxugou as lágrimas rapidamente, tentando sorrir. Estou, querida, só um pouco cansada. Mas vai passar. Você não precisa ser forte o tempo todo, tia. A gente pode te ajudar também, disse, segurando sua mão. Ela sorriu, apertando minha mão de volta. Obrigada, Mari. Você é uma menina muito especial. Sua mãe tem sorte de ter você. Esses pequenos momentos de conexão foram o que nos manteve unidos durante aqueles dias difíceis. Cada um de nós carregava sua própria dor, mas, juntos, conseguíamos encontrar algum conforto. Enquanto minha mãe se recuperava, o assunto do meu pai pairava sobre nós como uma nuvem carregada. Ninguém falava sobre ele, mas todos pensavam. Eu sabia que minha mãe estava dividida, sentia culpa por ter saído apressada para encontrá-lo, por não ter contado para a gente. Lucas não conseguia perdoá-lo, e Sofia mal se lembrava dele. Eu, por minha vez, sentia uma mistura de raiva, saudade e confusão. Um dia, enquanto ajudava minha mãe a tomar banho, ela me olhou nos olhos, com uma expressão séria. Mariana, eu preciso te contar uma coisa, ela disse, a voz baixa. Senti um frio na barriga. O que foi, mãe? Seu pai. Ele me procurou porque está doente. Ele tem pouco tempo de vida. Queria se despedir de vocês, pedir perdão. Eu não sabia como contar isso para vocês. Fiquei com medo de como vocês iam reagir, ela confessou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Fiquei em choque. Não sabia o que dizer. Meu pai, aquele homem que eu amava e odiava ao mesmo tempo, estava morrendo. Senti uma raiva imensa, mas também uma tristeza profunda. Por que você não contou antes, mãe? A gente podia ter ajudado, respondi, a voz trêmula. Eu não queria que vocês sofressem. Achei que podia resolver tudo sozinha, como sempre tentei fazer, ela disse, soluçando. Abracei minha mãe com força, sentindo o peso de tudo aquilo. A gente vai passar por isso juntas, mãe. Eu prometo. Naquela noite, reuni Lucas e Sofia na sala e contei tudo. Lucas ficou furioso, gritou, disse que nunca perdoaria o pai. Sofia chorou, dizendo que queria ver o papai, mesmo sem lembrar direito dele. Foi uma noite longa, cheia de discussões, lágrimas e abraços. No dia seguinte, minha mãe pediu para ver meu pai. Fomos todos juntos, mesmo Lucas relutando. Encontramos meu pai no hospital, magro, pálido, com os olhos fundos. Ele sorriu ao nos ver, mas era um sorriso triste, cheio de arrependimento. Oi, meus filhos, ele disse, a voz fraca. Ficamos em silêncio por um tempo, sem saber o que dizer. Finalmente, Sofia correu até ele e o abraçou, chorando. Lucas ficou parado, os punhos cerrados, mas eu vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Eu sinto muito, meus amores. Eu errei muito com vocês. Mas eu amo vocês, sempre amei. Meu pai disse, a voz embargada. Eu me aproximei, segurando a mão dele. A gente também te ama, pai. Só queria que as coisas tivessem sido diferentes. Ele sorriu, apertando minha mão. Eu também, filha. Eu também. Passamos algumas horas juntos, conversando, relembrando momentos felizes, tentando perdoar. Foi doloroso, mas também libertador. Senti que, de alguma forma, estávamos nos despedindo, fechando um ciclo. Nos dias seguintes, minha mãe melhorou rapidamente. Parecia que, ao perdoar o passado, ela encontrou forças para seguir em frente. Lucas também mudou. Passou a conversar mais, a ajudar em casa, a cuidar de Sofia. Eu, por minha vez, me senti mais leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Quando chegou o dia de ir embora da casa de praia, todos estávamos diferentes. Não éramos mais a mesma família que chegou ali, cheia de mágoas e segredos. Agora, éramos mais fortes, mais unidos, prontos para enfrentar o que viesse pela frente. No último dia, fomos todos juntos à praia, caminhando de mãos dadas, sentindo a areia fria sob os pés. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa.
Olhei para minha mãe, para Lucas, para Sofia, e senti uma gratidão imensa por tê-los ao meu lado. Vamos tirar uma foto, sugere, pegando o celular. Todos sorriram, se abraçaram, e eu tirei a foto mais bonita da minha vida. Uma foto de recomeço, de perdão, de amor. Hoje, quando olho para aquela foto, lembro de tudo o que passamos. Lembro do acidente, do medo, da dor, mas também da força, da coragem, da esperança. Aprendi que a vida é frágil, que tudo pode mudar em um segundo, mas que o amor é o que nos mantém de pé. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Porque, no fim, todos nós temos nossos próprios acidentes, nossos próprios recomeços. E, juntos, podemos encontrar a força para seguir em frente. Mas, se me permite, quero compartilhar mais um pouco do que aprendi depois daquele verão. Porque a vida não voltou ao normal de uma hora para outra. O perdão não veio fácil, nem a cura das feridas. Foram meses de terapia, de conversas difíceis, de noites em claro. Minha mãe precisou de fisioterapia para recuperar os movimentos do braço, e eu precisei de tempo para aceitar que não era responsável por tudo o que aconteceu. Lucas, com o tempo, procurou ajuda. Começou a fazer terapia, a conversar sobre os sentimentos que sempre guardou para si. Ele e meu pai tiveram algumas conversas antes do fim, e, mesmo que o perdão não tenha sido completo, houve compreensão. Sofia, com sua doçura, foi quem mais nos ensinou sobre resiliência. Ela continuou desenhando, mas, aos poucos, os carros tristes deram lugar a barcos navegando em mares calmos, a família sorrindo sob o sol. Minha tia Lúcia voltou para sua casa, mas nunca deixou de nos ligar, de perguntar como estávamos, de nos lembrar que família é isso, estar presente, mesmo de longe. E eu cresci. Aprendi a pedir ajuda, a aceitar que não sou perfeita, que não posso controlar tudo. Aprendi a valorizar os pequenos momentos, os abraços apertados, as palavras sinceras. Aprendi que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma chance de recomeçar. Hoje, minha mãe está bem. Trabalha menos, sorri mais, e faz questão de dizer eu te amo todos os dias. Lucas está na faculdade, estudando psicologia, querendo ajudar outras pessoas a lidarem com suas dores. Sofia está crescendo, cheia de sonhos, e eu continuo aqui, contando histórias, tentando transformar dor em esperança. Se você está passando por um momento difícil, saiba que não está sozinho. Procure ajuda, converse com quem você ama, não tenha medo de mostrar suas fraquezas. Porque, no fim, é isso que nos torna humanos. O retorno para casa, depois daquela temporada na praia, foi silencioso e carregado de sentimentos contraditórios. O carro parecia menor do que nunca, como se o peso de tudo o que havíamos vivido ali dentro apertasse cada centímetro do espaço. Minha mãe, ainda com o braço enfaixado e o rosto marcado por hematomas já amarelados, olhava pela janela, perdida em pensamentos. Sofia dormia no meu colo, os cabelos espalhados, a respiração tranquila, como se o sono fosse o único refúgio seguro para ela. Lucas dirigia, concentrado, os olhos fixos na estrada, e eu, sentada no banco de trás, observava cada um deles, tentando adivinhar o que se passava em suas mentes. O caminho de volta foi pontuado por silêncios longos, interrompidos apenas pelo som do rádio tocando músicas antigas, aquelas que minha mãe costumava cantarolar quando éramos pequenos. Em um momento, ela começou a cantar baixinho, a voz fraca, mas cheia de emoção. Lucas olhou pelo retrovisor, e eu vi um sorriso tímido surgir em seus lábios. Era como se, naquele instante, estivéssemos todos tentando nos agarrar a qualquer vestígio de normalidade. Chegamos em casa no final da tarde. O cheiro familiar do nosso apartamento, misturado ao perfume de lavanda que minha mãe sempre usava, me trouxe uma sensação agridoce. Era bom estar de volta, mas tudo parecia diferente, como se a casa tivesse mudado junto com a gente. Sofia acordou, olhou ao redor e sorriu, correndo para o quarto dela, abraçando os bichos de pelúcia como se reencontrasse velhos amigos. Lucas foi direto para o quarto, largando as malas no corredor, e minha mãe sentou-se no sofá, respirando fundo, como se precisasse de coragem para recomeçar. Naquela noite, jantamos juntos,
pela primeira vez em muito tempo. A comida era simples: arroz, feijão, frango grelhado, mas o que importava era estarmos ali, juntos, tentando reconstruir o que havia sido quebrado. Conversamos pouco, mas os olhares trocados diziam mais do que qualquer palavra. Depois do jantar, ajudei minha mãe a tomar os remédios, arrumei a cozinha e fui para o meu quarto, onde me permiti chorar em silêncio, aliviando um pouco do peso que carregava no peito. Os dias seguintes foram de adaptação. Minha mãe precisava de ajuda para quase tudo, e eu me tornei sua sombra, acompanhando-a em cada consulta médica, cada sessão de fisioterapia. Lucas voltou para a faculdade, mas vinha para casa todos os fins de semana, trazendo consigo um pouco da leveza que começava a recuperar. Sofia voltou para a escola e, aos poucos, foi retomando a alegria de antes, embora ainda acordasse de madrugada, assustada com pesadelos que não conseguia explicar. Eu, por minha vez, me joguei nos estudos e nas tarefas de casa, tentando ocupar a mente para não pensar demais. Mas, à noite, quando tudo silenciava, as lembranças voltavam com força total. O som do acidente, o cheiro de gasolina, o rosto da minha mãe ensanguentado, o desespero de não saber se ela sobreviveria. E, acima de tudo, a culpa. A culpa por não ter feito mais, por não ter percebido o quanto ela estava sofrendo, por não ter impedido que ela saísse de casa naquele dia. Foi durante uma dessas noites insones que decidi escrever uma carta para meu pai. Não sabia se ele ainda estava vivo, se receberia a carta, mas precisava colocar para fora tudo o que sentia. Escrevi sobre a dor da ausência, sobre o medo de perdê-lo sem nunca ter tido a chance de dizer tudo o que ficou guardado. Escrevi sobre o acidente, sobre o quanto aquilo nos mudou, sobre o perdão que eu queria dar, mas ainda não conseguia. Chorei enquanto escrevia, mas, ao terminar, senti um alívio estranho, como se, ao menos por um instante, tivesse conseguido respirar de novo. No dia seguinte, mostrei a carta para minha mãe. Ela leu em silêncio, os olhos marejados, e depois me abraçou forte, dizendo que estava orgulhosa de mim. Você é mais forte do que imagina, Mariana, ela sussurrou, e, pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. O tempo foi passando, e, aos poucos, as feridas começaram a cicatrizar. Minha mãe recuperou os movimentos do braço, voltou a trabalhar meio período, e passou a sorrir mais. Lucas se formou na faculdade e, no dia da formatura, fez questão de agradecer à família pelo apoio, dizendo que, sem nós, não teria conseguido. Sofia fez novos amigos na escola, começou a praticar balé, e, em uma apresentação, dançou com tanta leveza que me fez chorar de emoção. Mas, apesar de todas as conquistas, ainda havia momentos de dor. Às vezes, minha mãe se perdia em pensamentos, olhando para o vazio, e eu sabia que ela estava lembrando do acidente, do meu pai, de tudo que ficou para trás. Lucas, mesmo mais aberto, ainda tinha crises de raiva, explodindo por motivos pequenos, e depois se arrependendo. Sofia, de vez em quando, voltava a desenhar carros tristes, e eu sentia um aperto no peito ao ver aqueles traços infantis cheios de significado. Foi em uma tarde de domingo, meses depois do acidente, que recebemos a notícia da morte do meu pai. Um telefonema curto, seco, de um amigo dele. Minha mãe atendeu, ouviu em silêncio, e depois desligou, sentando-se no sofá, o rosto pálido. Eu me aproximei, sentando ao lado dela, e ela me abraçou, chorando baixinho. Ele se foi. Mari. Agora é definitivo, ela disse, a voz embargada. Eu chorei junto, não só pela perda, mas por tudo que ficou por dizer, por todo o amor e a raiva que nunca consegui expressar completamente. Lucas chegou em casa pouco depois, e, ao saber da notícia, ficou em silêncio, trancado no quarto por horas. Sofia, sem entender direito, perguntou se o papai ia voltar algum dia, e eu, com o coração partido, disse que não, mas que ele sempre estaria com a gente, de alguma forma. A morte do meu pai trouxe um novo tipo de silêncio para casa. Um silêncio de luto, de aceitação, de recomeço. Minha mãe, depois de alguns dias, decidiu que era hora de seguir em frente. Começou a sair mais, a encontrar amigas, a cuidar de si mesma. Lucas, depois de muito tempo, me procurou para conversar. Eu nunca vou entender por que ele fez o que fez, Mari. Mas acho que, no fundo, ele amava a gente. Só não sabia como demonstrar,
ele disse, os olhos vermelhos. Eu também acho, Lucas. E acho que, agora, a gente precisa aprender a viver com isso. A perdoar, mesmo sem esquecer, respondi, abraçando meu irmão. Sofia, com sua sabedoria infantil, foi quem mais nos ensinou sobre resiliência. Um dia, ela me entregou um desenho. Era nossa família, de mãos dadas, com um anjo sorrindo no céu. É o papai cuidando da gente, ela disse, sorrindo. Aquele desenho ficou na porta da geladeira por meses, como um lembrete de que, apesar de tudo, ainda éramos uma família. Uma família marcada pela dor, mas também pela esperança, pelo amor, pela capacidade de recomeçar. Com o tempo, fui entendendo que o acidente não foi só um evento trágico, mas um divisor de águas. Ele nos obrigou a olhar para dentro, a enfrentar nossos medos, nossas mágoas, nossos segredos. Nos obrigou a conversar, a pedir ajuda, a aceitar que não somos perfeitos. Nos ensinou que a vida é frágil, que tudo pode mudar em um segundo, mas que, enquanto estivermos juntos, sempre haverá uma chance de recomeçar. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto crescemos, o quanto aprendemos. Vejo minha mãe mais forte, mais leve, mais feliz. Vejo Lucas construindo sua própria família, determinado a não repetir os erros do passado. Vejo Sofia crescendo, cheia de sonhos, de esperança, de alegria. E vejo a mim mesma, mais madura, mais confiante, mais capaz de enfrentar o que vier. Os meses que se seguiram à morte do meu pai foram como um outono interminável, em que as folhas caíam devagar, uma a uma, e o frio parecia se instalar não só do lado de fora, mas também dentro de nós. A casa, que antes era cheia de vozes, risos e até mesmo discussões, agora parecia maior, mais vazia, como se cada cômodo guardasse um eco do que fomos e do que nunca mais seríamos. Minha mãe, apesar de tentar seguir em frente, tinha dias em que se perdia em lembranças. Eu a encontrava sentada na varanda, olhando para o horizonte, os olhos marejados, segurando uma xícara de chá que esfriava sem que ela percebesse. Às vezes, ela falava sozinha, como se conversasse com meu pai, pedindo respostas que nunca viriam. Em outras, se trancava no quarto, e eu ouvia o som abafado do choro, aquele choro contido de quem não quer preocupar os filhos, mas não consegue mais segurar a dor. Eu tentava ser forte por ela, por Sofia, por Lucas, mas havia noites em que a saudade me sufocava. Lembro de uma madrugada em que acordei com o coração disparado, o rosto molhado de lágrimas, depois de sonhar com um acidente de novo. No sonho, eu corria em direção ao carro, mas minhas pernas pareciam presas ao chão, e quando finalmente conseguia chegar, minha mãe desaparecia diante dos meus olhos. Acordei ofegante, sentindo o cheiro de gasolina, o gosto amargo do medo na boca. Fui até o quarto da minha mãe, deitei ao lado dela e chorei baixinho, como fazia quando era criança. Ela me abraçou, sem dizer nada, e ficamos ali, unidas pela dor e pelo amor. Sofia, com sua inocência, foi quem mais rapidamente encontrou um jeito de lidar com a ausência do pai. Ela começou a escrever cartas para ele, cartas que nunca seriam enviadas, mas que ela guardava em uma caixa de sapatos debaixo da cama. Um dia, ela me mostrou uma dessas cartas. Era simples, cheia de erros de ortografia, mas carregada de sentimento. Papai, eu sinto sua falta. Eu queria que você visse meu balé. A mamãe chora às vezes, mas eu abraço ela. A Mari também. O Lucas fica bravo, mas eu acho que ele também sente saudade. Eu te amo, papai. Da sua filha, Sofia. Li a carta com os olhos marejados, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Abracei minha irmã com força, prometendo a mim mesma que faria de tudo para que ela nunca se sentisse sozinha. Lucas, por sua vez, mergulhou no trabalho e nos estudos. Ele arrumou um estágio em uma clínica de psicologia, começou a sair mais, a conhecer pessoas novas. Mas, de vez em quando, eu pegava olhando para uma foto antiga do nosso pai, o olhar distante, como se tentasse entender onde tudo deu errado. Um dia, criei coragem e perguntei se ele queria conversar sobre o que sentia. Eu não sei, Mari. Às vezes, eu sinto raiva dele, sabe? Por ter ido embora, por ter deixado a gente. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto falta. Sinto falta de ter um pai, de ter alguém para me dar conselhos,
para me ensinar as coisas. Eu queria ter tido mais tempo com ele, queria ter dito que, apesar de tudo, eu o amava. Ele confessou, a voz embargada. Eu também, Lucas. Mas acho que, de alguma forma, ele sabia. E acho que, agora, a gente precisa aprender a viver com isso. A perdoar, mesmo sem esquecer, respondi, segurando sua mão. Essas conversas, por mais dolorosas que fossem, nos ajudaram a nos aproximar de novo. Passamos a sair juntos, a cozinhar, a assistir filmes antigos, a rir das nossas próprias desgraças. Era como se, ao compartilhar a dor, ela ficasse um pouco mais leve. Minha mãe, aos poucos, foi retomando a vida. Voltou a trabalhar, a encontrar as amigas para tomar café, a cuidar das plantas na varanda. Um dia, ela me chamou para ajudá-la a replantar algumas mudas de lavanda, aquelas mesmas que perfumavam a casa desde que eu era pequena. Você lembra de quando a gente plantou essas mudas pela primeira vez? Ela perguntou, sorrindo. Lembro, mãe. Eu era pequena, e você disse que lavanda era para espantar o mal-olhado e trazer paz para casa. Respondi, rindo. Pois é. Acho que precisamos de muita lavanda agora, não é? Ela disse, com um sorriso triste. Ficamos ali, de joelhos na varanda, sujando as mãos de terra, sentindo o cheiro forte das plantas, e eu percebi que, apesar de tudo, ainda havia beleza na vida. Ainda havia momentos de paz, de conexão, de esperança. Com o tempo, comecei a me permitir sonhar de novo. Voltei a sair com as amigas, a ir ao cinema, a me apaixonar. Conheci um rapaz chamado Rafael, gentil, divertido, que me fazia rir mesmo nos dias mais difíceis. No começo, resisti, com medo de me machucar, de abrir espaço para mais dor. Mas Rafael foi paciente, respeitou meu tempo e, aos poucos, conquistou meu coração. Apresentei Rafael para minha família em um almoço de domingo. Sofia ficou encantada, fez 1000 perguntas, quis mostrar todos os desenhos. Lucas, desconfiado no início, acabou se rendendo ao bom humor dele. Minha mãe, observadora, me puxou de lado depois do almoço. Ele parece ser um bom rapaz. Mari. Fico feliz por você, ela disse, apertando minha mão. Obrigada, mãe. Eu estava com medo de seguir em frente, sabe? Mas acho que é isso que o papai ia querer. Que a gente fosse feliz, apesar de tudo, respondi, emocionada. A vida foi retomando o ritmo, com altos e baixos, como sempre. Mas, em meio à rotina, ainda havia momentos em que o passado voltava com força. Em uma tarde chuvosa, enquanto arrumava o armário da minha mãe, encontrei uma caixa de fotos antigas. Sentei no chão, folheando as imagens amareladas. Minha mãe e meu pai sorrindo na praia, Lucas ainda bebê, eu de tranças, Sofia recém-nascida. Cada foto era uma lembrança, um pedaço da nossa história, um lembrete de que, apesar de tudo, fomos felizes. Minha mãe se sentou ao meu lado, pegou uma das fotos e sorriu. Esse foi o verão mais feliz da minha vida. A gente não tinha dinheiro, mas tinha amor. E isso era tudo, ela disse, com os olhos brilhando. Eu queria ter aproveitado mais, mãe. Queria ter dito mais vezes que te amo, que sou grata por tudo, respondi, emocionada. Você ainda pode, filha. O passado não volta, mas o presente está aqui, agora. E eu te amo, Mariana. Muito, ela disse, me abraçando. Esses momentos de ternura, de reconciliação, foram o que nos ajudaram a seguir em frente. Aprendi que a vida é feita de pequenos instantes, de gestos simples, de palavras sinceras. Aprendi que o perdão é um processo, que a cura leva tempo, mas que é possível recomeçar, mesmo depois das maiores perdas. Sofia continuou escrevendo cartas para o pai, mas, com o tempo, passou a escrever também para a mamãe, para mim, para o Lucas. Cartas de amor, de gratidão, de esperança. Um dia, ela me entregou uma carta dizendo que eu era a melhor irmã do mundo, que ela queria ser como eu quando crescesse. Chorei de emoção, sentindo que, apesar de todos os meus erros, eu estava conseguindo ser um bom exemplo para ela. Lucas, depois de muito tempo, começou a namorar uma colega da faculdade. Trouxe-a para jantar em casa, e, pela primeira vez, vi meu irmão realmente feliz, leve,
sorrindo de verdade. Minha mãe, orgulhosa, fez questão de preparar o prato favorito dele, e a noite foi cheia de risos, de histórias, de planos para o futuro. Rafael e eu começamos a planejar uma viagem juntos, uma pequena escapada para o interior, só nós dois. No começo, fiquei ansiosa, com medo de deixar minha mãe e Sofia sozinhas, mas elas me incentivaram, dizendo que eu merecia ser feliz, que era hora de viver minha própria vida. Na véspera da viagem, sentei com minha mãe na varanda, olhando as estrelas. Mãe, você acha que o papai está vendo a gente, de onde quer que ele esteja? Perguntei, a voz baixa. Eu acho que sim, filha. Acho que ele está orgulhoso de você, de todos nós. E acho que ele quer que a gente seja feliz, que a gente viva, que a gente ame. Ela respondeu, sorrindo. Naquela noite, dormi em paz, sentindo que, finalmente, estava pronta para seguir em frente. A viagem com Rafael foi maravilhosa. Visitamos cidades pequenas, comemos comidas típicas, rimos, conversamos sobre tudo. Em uma noite, sentados à beira de um lago, ele segurou minha mão e disse que me amava. Senti o coração disparar, mas, pela primeira vez, não tive medo. Respondi que também o amava, e, naquele instante, soube que estava pronta para um novo começo. Quando voltei para casa, encontrei minha família mais unida do que nunca. Minha mãe estava animada, planejando uma pequena reforma na casa. Lucas e a namorada estavam organizando um piquenique no parque, e Sofia tinha ganhado um prêmio na escola por um desenho sobre família. Sentamos todos juntos na sala, olhando as fotos da viagem, rindo das histórias, compartilhando os sonhos. Olhei para cada um deles, sentindo uma gratidão imensa por tudo que vivemos, por tudo que superamos. Aquele acidente, que quase destruiu nossa família, acabou nos unindo de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Aprendi que a dor faz parte da vida, mas que o amor é mais forte. Aprendi que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma chance de recomeçar. Hoje, quando olho para trás, vejo não só a menina assustada que correu para ajudar no acidente, mas a mulher que aprendeu a levantar, a perdoar, a amar de novo. Vejo uma família que, apesar de todas as cicatrizes, encontrou força na união, na esperança, na fé de que dias melhores sempre virão. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem você ama. Porque, no fim, todos nós temos nossos próprios acidentes, nossas próprias dores, mas também temos a capacidade de recomeçar, de transformar a dor em amor, de encontrar a felicidade mesmo nos dias mais difíceis. Se você chegou até aqui, obrigada por me acompanhar nessa jornada tão intensa e cheia de emoções. O que vivi me ensinou que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor da família pode ser a nossa maior força para recomeçar. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas histórias e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa de esperança. Deixe seu comentário contando o que achou ou se já passou por algo parecido. Eu vou adorar ler e responder. Até a próxima, e lembre-se, sempre há um novo começo, mesmo depois dos dias mais difíceis.